Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Graças a Deus, mais um dia de vida, né? Mais uma oportunidade da gente aprender, crescermos como seres humanos, nos amarmos mais, né? Que Deus nos abençoe nesse evangelho de hoje. Então vamos a mais esse banquete de amor? Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamaram? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, meu Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres se Deus não quiser. Todas as curas que pude obter e que lhes foram assinaladas não as atribuam senão aquele que é o Pai de todos nós. Em suas aflições, portanto, olhem para o céu e digam do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faz com que minha alma enferma seja curada antes da enfermidade de meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para ti com a brancura que possuía quando a criaste. Depois dessa oração, meus bons amigos, que Deus sempre ouvirá, a força e a coragem lhe serão dadas, e talvez também essa cura, que apenas timidamente pediram como recompensa de sua abnegação. Mas como estou aqui, numa assembleia em que se trata principalmente de estudos, eu lhes direi que aqueles que são privados da vista deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Lembrem-se de que Cristo disse que era necessário arrancar os olhos se fosse mal, e que seria preferível lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa de sua condenação. Ai, quantos há na terra que amaldiçoarão um dia nas trevas por ter visto a luz? Ó sim, como são felizes aqueles que, por expiação, são atingidos na vista. Seus olhos não serão mais causa de escândalo e de queda. Pode viver inteiramente a vida das almas. Pode ver mais do que vocês que me veem claramente. Quando Deus me permitir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo: querida alma, por que não conhece todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor, não pedirias para ver imagem menos pura e menos suaves daquelas que lhe é dada a entrever em tua cegueira? Ó sim, bem-aventurado cego que quer viver em Deus, mais feliz que vocês que estão aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode levar-se com elas nas esferas espíritas que nem mesmo os predestinados de sua terra conseguem ver. Abertos os olhos, estarão sempre prontos a causar queda da alma. Fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la subir para Deus. Creiam realmente em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias felizes? Mas quem sabe se essa alegria não ocasionaria tua perdição? Confia em Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que for permitido para ti, mas, por tua vez, ora, e acima de tudo, pensa em tudo que acabo de lhe dizer. Antes de me afastar, todos que estão aqui recebam minha bênção. Vianney, Cura de Ares, Paris, 1863. Vianney. Observação. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar sua causa numa vida anterior. O que chamamos de capricho da sorte
nada mais são do que o efeito da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias, quer que entre a falta e a pena sempre haja correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos indica, contudo, o caminho, dizendo: quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem ser traduzidas assim: sempre somos punidos por aquilo em que pecamos. Se, portanto, alguém sofre pela perda da vista, é que a vista foi para ela causa de queda. Talvez ela própria tenha sido a causa da perda da vista de outro. Talvez se tenha tornado cego por causa de excesso de trabalho que aqueles lhe impõem, ou em consequência aos maus tratos de falta de cuidados e etc. Nesse caso, sofre a pena do talião. Ele próprio, em seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando-se essas palavras de Jesus: se teus olhos for motivo de escândalo, arranca-o. Bem, meus irmãos, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Como Jesus falou que seus olhos for motivo de escândalo, arranca-o. Não é para arrancar, é procurar ver as coisas com os bons olhos e não com os maus olhos. Tem pessoas, qualquer coisa que olha, que vê de diferente, já põe maledicência ali, já imagina uma porção de coisas erradas. E muitas vezes, por causa dessa maledicência, ele sai falando para um, falando para outro, aí então seus olhos são motivo de queda, de perdição. Por isso que o irmão fala que feliz da irmã que tem os olhos fechados, porque ela não pode ver a maldade, ela não pode ver a malícia, e com isso ela vive mais ligada ao plano espiritual, que muita coisa que a gente que tem os olhos está enxergando não vê, eles com os olhos fechados veem melhor do que a gente, porque eles veem o lado espiritual, ver os espíritos, pode conversar com eles. Então, isso depende de cada um do cego também, né? Porque, infelizmente, tem muito cego que é revoltado e briga com Deus e xinga. Então, mesmo ele tendo os olhos fechados, pela palavra, ele causa a sua queda. Então, por isso, muitas vezes a gente vê pessoas mudas, outros surdos, outros aleijados, porque fizeram um mau uso desse dom que Deus nos deu, de ver, de ouvir e de falar. Então, devemos ouvir as coisas do bem, falar as coisas do bem. Se alguém vem fazer uma fofoca, uma coisa feia, a gente corta o assunto, muda de assunto, porque assim a gente está impedindo também aquela pessoa de cometer mais um erro. E se a gente fica dando atenção, essa pessoa vai estar sempre trazendo fofoca aos nossos ouvidos. Isso acaba, de uma certa forma, contaminando também a nossa alma. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ver as coisas erradas que acontecem no mundo. Claro que as coisas que acontecem no mundo, a gente está para ir, para ver e para aprender. Então, analisar e procurar entender. Mas nós sofremos naquilo que nós mais pecamos. Por isso que Jesus falou para Pedro: aquele que matar pela espada perecerá. Então, nós somos causadores de nossas próprias quedas, de nosso próprio sofrimento. Então, devemos olhar os olhos com amor, falar com amor e ouvir com amor. Ter o ouvido, os olhos e a boca fechado para maldade, para malícia, né? Então, essa irmã aqui que foi lá pedir que curasse, o irmão falou que não podia curar se Deus não o quisesse, porque quem faz as curas era Deus. Esse Vianney Cura de Ares, ele foi um padre, quando no tempo da França, 1700 e tanto, por aí que estavam perseguindo os padres, matando os padres, fechando as igrejas, ele era criança, ele morava afastado da cidade. E um padre que estava fugindo para não ser morto ficou escondido ali. E ele falou que ele queria ser padre. Então, quando ele cresceu, ele foi viver, acho que lá na França, com esse padre, e lá ele se preparou para ser padre. Então, ele era muito protegido por esse padre. E esse padre, eu esqueci o nome dele, ele era um padre muito bom. Então, Vianney, junto com esse padre, voltou a levar as pessoas para a igreja, porque as igrejas estavam ficando fechadas, né? Então, eles foram levando as pessoas para a igreja. Então, ele era muito protegido. Mas tinha um lá que era invejoso dele e que era chefe também. Então, assim que esse padre morreu, ele mandou Vianney
para um lugarejo afastado da França, um lugar pequeno, para reconstruir a igreja lá e ficar lá. Então ele chegou no meio de um povo tudo ignorante, os maridos batiam nas mulheres, bebiam, ninguém rezava. Chegou lá, ele pôs ordem, ele ia na casa de um, na casa de outro e falava, e os bares, os prostíbulos, ele fez fechar. E assim ele foi fazendo cura aqui, cura ali, aconselhando aqui, aconselhando ali, fez uma casa para amparar as meninas que eram abandonadas, né? Aquela casa parava muitas meninas, e parava. Tudo ele fez para ajudar o próximo, mas ele era muito perseguido pelas trevas. As trevas tentavam matar ele, botou fogo na casa dele. Então as trevas tentavam ele demais porque ele estava praticando um amor. Como diz os irmãos, só se joga pedra em árvore que está dando fruto. Se não estiver dando fruto, ninguém se importa com ela, né? Então esse Vianney viveu muitos anos, mas ele já estava tão cansado, que às vezes ele tentava fugir da cidade. Até que um dia deixaram ele ir, para ele ficar no lugar lá e descansar um pouco e depois voltar. Então esse Vianney, ele sempre diz que era Santa Faustina que ele pedia, não tenho certeza não, mas acho que é, lá que tinha a imagem dela na igreja. E quando chegou essa moça lá com a mãe dela, pedindo para curar ela da cegueira, aí ele foi conversar com a santa, aí ela falou assim que não podia curar ela, porque foi um pedido que ela pediu antes de nascer, ela pediu para ser cega, então não podia ser atendido, porque foi uma prova que ela pediu, então tinha que ir até o fim. Mas ele curou muitas pessoas, fez muito milagre, construiu outras igrejas, então aquele lugarejo virou uma cidade onde passou aí muito turista, e os turistas também tinham que respeitar a cidade, que as crianças, cada morador também ficava em vigília para que nenhum visitante fosse fazer anarquia, bagunça na cidade. Então ele reconstruiu um lugar muito bonito de se viver, né? Então, tudo tem um merecimento. Como no caso dessa moça, ela pediu, não pôde ser feito. Mas a gente vê muitas pessoas aí com doenças de câncer que trata e fica boa. Outros tratam e não melhoram. Então nós sofremos no que nós mais pecamos. Então devemos observar a nossa vida. Se a gente está passando por um momento de dificuldade, seja de saúde, seja em família, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos orar mais e vigiar para ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação. Porque muitas vezes tem situações que a pessoa passa que ela busca com as próprias pernas nessa atual vida. Não quer dizer que seja coisa de vida passada. Então, a gente deve observar, porque às vezes coisas que a gente fez há 20 anos atrás, chega um momento que a gente vai colher. Embora hoje a justiça de Deus é andar jato, né? Você deu um tapa num lá na esquina, lá na outra esquina você já leva a pescoção, com juros e correções monetárias. Então, não devemos nos revoltar com Deus quando acontecem certas coisas em nossas vidas, porque Deus não castiga ninguém. Somos nós que estamos colhendo o que semeamos. Se não foi nessa vida, foi em vidas passadas. Às vezes a pessoa perdeu a vista por causa de ficar lendo a luz de vela, como às vezes, que nem Chico Xavier, né? Ele psicografava ali a luz de vela. Então isso forçava muito as vistas dele. Então, às vezes a pessoa, por querer também numa outra vida, fez uma outra pessoa ficar cega, como eu já li de uma mulher que pôs veneno na maquiagem de uma rainha, para que aquela rainha ficasse cega. Aí depois, noutra vida, ela veio cega e não teve cura. Porque acidente é acidente. Às vezes a pessoa pode causar uma coisa acidentalmente, mas quando a pessoa faz com pura maldade, puro ódio, com certeza ela vai receber aquilo de volta, né? Então, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Então, meus irmãos, é observar aqui o que o irmão falou, né? A gente sofre no que a gente mais peca. Então, devemos sempre ser gratos a Deus por a gente poder ouvir, falar, poder trabalhar, poder andar. Tem muitas pessoas que estão com saúde e vivem reclamando, brigando com a vida, reclamando de tudo. Enquanto tem pessoas que às vezes não têm perna e fazem a caridade, ajuda aqui, ajuda ali.
A irmã Dulce tinha um companheiro, um amigo, que vivia na cadeira de roda, mas na cadeira de roda ele trabalhava junto com ela para baixo e para cima, ajudando as pessoas, como Jerônimo, o gigante deitado, que ficava na cama porque na adolescência deu um problema de saúde no corpo dele, que ele ficou todo paralisado, só a cabeça que movia, mas mesmo deitado em uma cama, com um saco de areia de 30 quilos no peito, para aliviar, ajudar, aliviar um pouco a dor, ali ele trabalhava, ele abria centros, ele fazia palestra, eles levavam ele numa cama que nem cama de hospital, que tem rodinha, e ele ia, fazia palestra, e assim, numa cama, aquele homem trabalhou muito, mais do que muitos que têm aí perna e saúde para andar. Então, é um exemplo, né? Que a gente deve sempre ser grato. Se um homem que está deitado, sentindo dor para tudo quanto é lado, consegue trabalhar deitado na cama, né? Agora imagine nós. Então devemos ser gratos o que pudermos fazer em bem a nós e ao nosso próximo. Vamos levantar as mangas da blusa, vamos arregaçar as calças e vamos trabalhar, vamos andar enquanto nos é possível. Como Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Caridade para conosco mesmo, caridade para com o nosso próximo. Nosso irmão Vianney, esse padre, quando Allan Kardec era vivo, ele conheceu Allan Kardec. Então, ele esteve junto com Allan Kardec. Então, não sei se ele passou, que ele também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se ele passou essa história enquanto ele estava no corpo encarnado, ou se foi depois desencarnado que ele veio trazer essa história aqui. Mas essa história aconteceu quando ele ainda estava encarnado. Então a vida dele, ele é um ser incrível. Às vezes a gente reclama, acha que a vida da gente é difícil. A vida que esse padre teve não foi fácil e ele trabalhou e serviu a Jesus. Então, meus queridos irmãos, é esse o evangelho de hoje. Se os seus olhos são motivo de escândalo, arrancai-os, né? Então, meus queridos irmãos, fiquem na paz, no amor de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. Muita luz e muita paz. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais esse dia, por mais essa manhã. E hoje está fazendo um friozinho, né? Com isso a tosse piora, mas tá bom assim mesmo. Então, meu Pai, meu amado Mestre Jesus, obrigado. Que a vossa bênção e a vossa luz se estenda sobre toda essa humanidade sofredora, sobre esse nosso planeta que está passando por essa mudança tão difícil. Derrama vossos eflúvios de amor, Jesus, de paz e de luz para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que nossa doce Mãe Maria abençoe cada lar, cada familiar, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares e a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos do mundo inteiro, especialmente no nosso Brasil. Que a paz, o amor de Jesus Cristo reine em cada um dos nossos corações. Que assim seja. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja.